Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus de todo o Brasil e de vários países do mundo. Que prazer, que alegria, mais uma vez estamos aqui para a nossa EBD Online. Claro que hoje eu estou aqui em Rio Grande do Sul, em Gramado, para o nosso encontro de casais. Aqui, ó, plataforma do amor, mas nós temos um compromisso, e o nosso compromisso é agora, 8h30, todos os sábados, aqui a nossa EBD Online. E os nossos companheiros não vieram, mas eu estou aqui com o pastor Marcos. Cumprimente o povo aí, pastor Marcos. Paz do Senhor a todos os queridos irmãos e amigos que assistem aqui o nosso pastor presidente, pastor Osiel, através desse canal de bênçãos e pela EBD Online. E Deus com certeza tem uma palavra especial para você hoje, nessa noite. Muito bem, então nós vamos começar orando a Deus nesse momento, nesse instante, para dar início a esta aula. Jovens, crianças, adolescentes, pastores, como diz a palavra de Deus, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma alegria e queremos cumprimentá-los na paz do Senhor. Todos os líderes, pastores, missionários, obreiros, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar orando com o pastor Marcos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor bendito, aqui estamos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Ó Deus, que o Teu servo, pastor Osiel, possa ser mais uma vez um instrumento em Tuas mãos, como tem sido, para ensinar, exortar, Senhor, e consolar a vida de muitos. Que os nossos queridos irmãos e amigos que estão assistindo a essa EBD possam ser edificados através da Tua Palavra. Abençoe-os poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bem, meus amados, graças a Deus, nós vamos estudar a lição de número 9. Qual é o tema? Promessa para pais e filhos. Promessa para pais e filhos. É a lição de número 9, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, e nós estaremos tratando sobre essa maravilhosa lição. Como é que diz aí o nosso texto áureo? Texto áureo, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Muito bem, veja que a lição de hoje ela é por demais relevante, porque ela está tratando sobre o relacionamento entre pais e filhos. Que coisa maravilhosa. Eu quero que você convide aí o pai, o filho, porque Deus tem mensagens maravilhosas para os pais e também para os filhos, em nome de Jesus. Note que a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e de proteção. Nós vamos começar a primeira leitura que está aí no Salmo de número 127, não é isso? É o primeiro texto, versículos 3 a 5. Vamos lá. Salmo 127, versículo 3 a 5. Diz assim: Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Muito bem, esse é o texto que o pastor usou da lição, e nós vamos analisar 4 coisas nesses versículos lidos, do versículo 3 até o versículo de número 5. É claro que este Salmo 127, ele tem 2 divisões. Do verso 1 até o verso 2, o autor ele começa dizendo que todo projeto, toda idealização sem Deus é inútil. É por isso que ele diz, se o Senhor não edificar a casa, essa expressão casa, ela engloba atividades, ela engloba a vida particular, ela engloba um projeto, ou seja, ela é ampla. O sentido da palavra casa aí é ampla. Na verdade, uma vida sem Deus, ela se torna ansiosa.
Uma vida sem Deus, ela se torna preocupante. A vida com Deus, e o salmista, olha como é que ele diz no verso 2, pode ler aí no Salmo 127, verso 2. Olha o que ele diz no verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim se dá a eles os seus amados o sono. Ou seja, por que o autor fez menção do sono? Porque ele está dizendo que o cristão, ou aquele que tem Deus, pode trabalhar, pode enfrentar os labores da vida, mas com Deus, ele está dizendo, com Deus, até o nosso sono é tranquilo. Ou seja, tem um momento de trabalhar, tem um momento de ir para a igreja, tem um momento de viver. Não há pressa, não há depressa na vida de um crente. O cristão que confia em Deus, que sabe que seus projetos se consolidam em Deus, até o sono dele é tranquilo. Tem pessoas que têm medo de ficarem aí pobres, de perder o recurso, perder o sucesso e não dormem. Essa vida de desejo de poder, de grandeza, de nome, essa ambição faz com que o sono se evapore, vá embora. Aí entra a angústia, a ansiedade, a depressão. É o cenário do mundo hoje. Porém, o salmista está dizendo que com Deus você trabalha normalmente. Jamais se deve pensar que o fato do cristão ter Deus, confiar em Deus, não é para ele trabalhar, não é para ele sonhar, nada disso. O cristão sonha, o cristão projeta, o cristão viaja, o cristão desfruta da vida. Agora, ele sabe que Deus é quem está no comando e a sua vida está no comando de Deus. De modo que ele diz que até o sono daquele que confia em Deus, daquele que projeta tudo em Deus, é suave. Porque nos cuidados de Deus, até quando estamos dormindo, Ele é quem cuida da nossa vida. Então, a lição de hoje, ela começa com o Salmo 127, do verso 3 a 5. E o que nós podemos visibilizar no capítulo 127, versos 3 a 5? Olha o verso 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então veja bem, nós temos duas expressões aí, herança, não é isso? E galardão. Ou seja, o que o salmista ele está procurando mostrar para nós é que filhos são bênçãos de Deus. Filhos são dádivas de Deus. A palavra herança e a palavra galardão, que quer dizer recompensa, herança é o que nós temos, jamais devemos ver os nossos filhos como peste, como desgraça, como infortúnio, como a miséria. Tem pai que abre a boca e diz, é uma lástima esse meu filho, não é assim? É um diabo, é uma peste essa desgraça. Então, será se Deus te deu uma desgraça? Será que se Deus te deu uma peste? Não. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos e os filhos são dádivas. É isso que é visto na palavra herança. O que é uma herança? Quem lê o próprio direito de família sabe que herança é os bens que o pai deixa, que uma família deixa e aquela pessoa recebe aquela herança. A herança ela é vista como dádiva, ela é vista como uma dádiva. Mas também os filhos são vistos aqui como galardão. Galardão é recompensa. Então como é que a Bíblia ela mostra esse relacionamento, ou seja, a bênção familiar? Veja que aqui está mais tratando sobre a bênção familiar. Lá em Efésios, que é o outro texto que nós vamos ler, que faz parte da lição, ele está tratando do relacionamento. Aqui é a bênção familiar, ou seja, a bênção da vida familiar. Então o filho para a família, ele é o que, irmão? É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção para o pai, é uma bênção para a mãe, visto aqui como dádivas e presentes do Senhor, galardão do Senhor, herança do Senhor. Então, em momento algum, considere ou veja seu filho como maldição, como coisa ruim. Jamais. Seu filho é uma bênção do Senhor. Olha o que o verso prossegue dizendo. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Essa expressão, como flecha nas mãos dos valentes, assim são os filhos da mocidade. O que nós podemos compreender com essa expressão,
filhos da mocidade. Aqui são duas colocações. Uma, um guerreiro naquela época ir para a guerra sem a flecha, sem o arco, sem o instrumento de guerra, era pedir a morte. De morte. Era. Então, ele tinha aquela flecha como valiosa. Era também a sua defesa e o seu ataque. O que o salmista está dizendo aqui é que os filhos são tão bênçãos, a expressão filhos da mocidade é que eles são valiosos. Um pai quando traz um filho, a mãe quando traz um filho a esse mundo, que ama o filho, que cuida do filho, que zela do filho, amanhã esse filho, ele vai ser a força desse pai, vai ser a força dessa mãe. Como é gostoso criar filho, criar uma filha com amor, com ternura, com carinho. Por que a Bíblia diz que os filhos são vistos aqui como filhos da mocidade? Além de serem valiosos, eles serão no futuro a força desse pai, dessa mãe. Segurança. É a segurança. Então, veja como é lindo aqui. Na velhice, esses filhos darão cuidado aos pais. E olha, encosta aqui. Não coloque seu pai quando ele estiver na idade avançada, precisando do seu cuidado, do seu carinho. O seu pai ou a sua mãe. Não faça uma casinha no fundo do quintal e coloque eles. Não coloque um quarto velho separado com um cachorro para ele. Assim como seu pai suportou você, cuidou de você, amou você, zelou você, você tem que cuidar da mesma forma. Coloque seu pai no seio da sua família. Entre os netos, não trate o seu pai ou a sua mãe na velhice como objetos. Assim como ele cuidou daquele filho, quantos filhos não fizeram isso com o pai? O pai cuidando, a mãe cuidando, o filho doente no hospital. Às vezes o filho faz ali o cocô, fica todo sujo, vai o pai, vai a mãe, limpando, zelando. E aí você agora que está com uma juventude, com uma mocidade linda, e seu pai precisando de você, a sua mãe, olha para cá, bota para cá, não tem crença verdadeira, um filho, uma filha que não cuida dos pais. A Bíblia diz, através de Paulo, aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos, é pior. Então, a verdadeira base de uma família é que a família é bênção de Deus. Se a Bíblia está dizendo que os filhos são bênçãos, está aqui na palavra do Senhor. Como flechas, não é assim? Ou seja, aqui é uma defesa contra os inimigos. Veja aí o verso que se segue, até o verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Essa expressão, quando falarem com os seus inimigos à porta, na verdade ela está dizendo aqui que os filhos serão a defesa dos pais. Ou seja, quando os pais precisarem no futuro, esse filho vai ser uma defesa. Quer seja no tribunal, porque a porta da cidade era o local da entrada e era também aonde acontecia julgamento. Então ali se dava isso, mas a ênfase do texto aqui, na verdade, é que os filhos deveriam na velhice, ou devem na velhice, cuidar dos pais, ser o amparo dos pais, o cuidado dos pais, a proteção dos pais. Que coisa linda, né? É assim que a palavra de Deus, ela está mostrando aqui para nós. Como é que finaliza o versículo? Versículo 5? Sim. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Pode ir. Terminou? Capítulo? Então veja bem, note que aqui, quando fala de filhos numerosos, a expressão aí é que eles serão a segurança desse pai. Essa expressão flecha, filhos da mocidade, filhos numerosos, elas estão aqui sendo destacadas para mostrar que é dever dos filhos cuidarem de seus pais, dos seus familiares na terceira idade, na velhice. Então, Salmo 127, verso 3 a 5, está mostrando aqui a bênção da família. Família é uma bênção. É claro que tem defeitos, tem dificuldades, tem dissonâncias, mas a família é o projeto de Deus. Nós não podemos jamais dizer
que a família é obsoleta, é atrasada, é arcaica, é um projeto antigo, não existe mais. Não, a família é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, a família é uma bênção. Amém? Então, essa é a primeira passagem. Vamos à segunda passagem, Efésios quanto? Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Isso, pode ler. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Então veja que agora nós estamos no segundo texto. A nossa lição está tratando sobre o relacionamento entre pais e filhos, a bênção que é a família. Nós já explicamos o Salmo 127, 3 a 5. Agora, a segunda passagem, ele não está focando sobre a bênção da família. Ele já está focando, o apóstolo São Paulo, sobre o relacionamento familiar. Veja como é linda a Bíblia. Ah, pastor, como é que eu faço para ter o melhor conselho para a minha família? Está na Bíblia. Eu estou mostrando aqui o Salmo 127, a bênção da família. Como é bênção ter filhos, como é bênção ter um relacionamento familiar. Agora, no capítulo 6, 1 a 4, nós temos aqui o apóstolo São Paulo tratando sobre pais e filhos, ou seja, como é que se deve dar esse relacionamento entre pai e filho. Vamos começar dizendo uma coisa, a base adequada, escutem essa, gente, a base adequada para uma vida familiar saudável, equilibrada, justa, ordeira, é muito importante que cada um entenda isso. A base fala do alicerce, a base ela fala da sustentação, não é isso? A base, ela fala do amparo. Então, quando a gente fala de relacionamento entre pai e filho, a primeira coisa é pensar na base. E se você quer uma família saudável, filhos saudáveis, esposa saudável, o pai saudável, a base para um bom relacionamento é o amor. A base para tudo é o amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13, ele diz, se der o corpo para ser queimado, se operar milagre, mas se não tiver, amor de nada adianta. Ou seja, a estrutura de um lar feliz não é o carro. Olha para cá, chama aqui, olha para cá. Verdade de Deus para todo o Brasil. Veja bem, a estrutura de uma família abençoada não é a casa que ela tem, não é o carro que possui, não é a mansão que tem, não é a mulher linda ou o esposo lindo que está ali dentro de casa. Não. A estrutura bela de uma casa se firma no amor. A base é o amor. Aonde há amor, tem um respeito, tem um carinho, tem a consideração. Aonde existe o amor, a família é construída em uma base de verdade. O alicerce de uma família maravilhosa, gente, é o amor. É o amor. Há muitas famílias mascaradas, há muitas famílias pintadas, que querem exibir luxo, poder, riqueza, título, nome, querem exibir glória, mas dentro daquela casa ninguém é unido. Até casa de pastor e de crente, onde querem mostrar uma espiritualidade na igreja, mas dentro de casa tem briga, tem contenda, tem raiva, tem ambição, espírito de vingança. A palavra de Deus, ela está dizendo aqui para nós, a base de um relacionamento firme é o amor. João diz assim, olha, o apóstolo João diz, Deus é amor. E aonde não há amor, ele diz, se você não tiver o amor ao teu irmão, a tua crença não vale nada. Tu pode pular na igreja, pode rodopiar, pode gritar, pode fazer tudo, mas se não tiver amor, a crença não presta. A crença não presta. Aqui tá um friozinho, mas comecei a me aquentar agora, né? Comecei a aquecer. Vamos lá. Então, qual é a base? O amor. É o amor. Se a base não estiver sólida, se o alicerce não for bom, a base é o amor. A base não é o dinheiro. Essas coisas são secundárias. A base não é o dinheiro, a base não é o poder, a base não é a casa bonita, a base não é a mansão, é o amor. Então,
para um relacionamento saudável, para uma estrutura saudável. A base da família é o que, irmão? O amor. É o amor. Então, veja bem, vamos começar. Como é que diz Efésios 6, primeiro? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vós, Filhos. huios, né? Nós temos essa palavra no grego, mas no hebraico é ben. A palavra filho é ben, é prole. Só que há uma coisa interessante que agora vamos falar aqui para os irmãos. Por que que Paulo começou dizendo, filhos, obedecer aos vossos pais? Irmãos, quando você olha para o seu filho hoje, esse aqui tem 2 filhinhas, eu tenho 2 moças, mas quando você olha para o seu filho hoje, agora, e você pega esse contexto aqui, talvez você não imagine, mas aqui você vai se reportar para uma matéria dentro do direito, que é chamada direito romano. Ali você estuda a questão do pater porder. Dentro da estrutura familiar romana, olha aqui, bota para cá. Dentro do poder familiar romano, não havia dignidade para os filhos. Olha como isso é importante. Veja bem, não havia dignidade para os filhos. Vocês sabiam que em Roma, o filho não tinha dignidade nenhuma. O pai poderia fazer o que ele quisesse com o filho. O que ele quisesse com o filho, ele poderia fazer, porque não havia dignidade para o filho. Se vocês analisarem o aspecto histórico de Roma, e Hilário, um soldado, fala isso em uma de suas cartas, ele deixa claro que quando nascia uma menina, quando a mãe chegava a dar à luz, aí o pai perguntava, se ele estivesse viajando, mandava uma carta, é menino ou é menina? Aí dizia, é menina. Então ele diz, joga no lixo, joga na rua. Ou seja, não havia dignidade nenhuma para os filhos naquela época. O filho não tinha voz, o filho não tinha direito, não havia dignidade. Paulo, com essa carta aqui, ele está mostrando um relacionamento que é totalmente novo, gente. É totalmente fora da cultura daquela época. O mundo não conhecia esse tipo de relacionamento, né? Não conhecia. Você está entendendo? Ele aqui é psicólogo. Filma a cara dele aqui. Fale aí. O mundo nessa época não conhecia esse tipo de relacionamento. Aí o evangelho vem para quebrar essa cultura, que é uma cultura diabólica, porque Deus não estabeleceu dessa forma. Bota pra cá. Eu fico pensando como é que tem gente que tem raiva de evangelho. Eu fico pensando como é que um deputado, eu fico pensando como é que um juiz, eu fico pensando, manda querer tirar a Bíblia. Olha, bota pra cá, chama bem aqui. Olha, você, o senhor que é juiz, que é advogado, que não respeita a Bíblia, vai pagar um alto preço diante de Deus. Essa sociedade miserável que despreza a Bíblia, que despreza a palavra, porque a Bíblia não tem defeito algum. Possa ser que tenha um frenético religioso, um louco religioso, um fanático que interprete a Bíblia errada. Mas ninguém deu mais. Bota pra cá, bota bem aqui no meu rosto. Tu tá filmando direito, bota pra cá. Olha, não tem dignidade lá fora como a Bíblia dá dignidade. Veja como é que a cultura antigamente tratava a mulher, um objeto. Veja como é que tratava o homem, um escravo. Veja como é que tratava os seres humanos de cor, ou branco, ou negro, ou pobre, como nada. A Bíblia começa de Gênesis mostrando que o homem é a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a Bíblia trata o ser humano como aquilo que ele realmente é de Deus. Pessoa que tenta desprezar a Bíblia, então, despreza a si mesmo, rapaz. Olha, a cultura antiga, ela não dava valor para a mulher, não dava valor para filhos. Então lá em Roma, os filhos não tinham dignidade alguma. Aí vem Paulo e traz. Mas por que que Paulo fez isso? Vamos ver Mateus 19:14. Veja o que Jesus vai fazer. Mateus 19:14. Veja o que Jesus vai fazer. Vamos lá. Mateus 19:14. Isso. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não vos extorvir de mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o quê? O reino dos céus. Jesus Cristo. Quando você vê Paulo dando dignidade, Paulo era romano, mas quando você vê Paulo agora dando dignidade à criança, é porque ele sabia do valor da tradição judaica, bíblica. O mais importante agora é que quando Jesus chega
um cenário de escravidão, de opressão, de sincretismo que dominava a época, Jesus não vai desprezar quem? As crianças. Jesus vai orar pelas crianças e vai dizer, dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus dá dignidade à criança. Jesus dá valor à criança. E agora vem Paulo e traz algo mais, ele coloca a cereja no bolo. O que Paulo faz? Ele trata sobre o relacionamento familiar, colocando a dignidade do filho no lar e colocando a dignidade do pai. Quem é que tem dignidade no lar? O pai, a mãe e o filho. Veja que é linda a Bíblia, gente. A Bíblia é esplêndida, a Bíblia é maravilhosa. No Salmo 127, ela está mostrando a importância ou a bênção da família, dizendo que os filhos são o quê? Herança e galardão. Olha como é lindo. Dizendo que um filho... Agora, bota pra cá. Tem filho que não vale nada. O pai cria, ele cresce, se forma, tem vergonha do pai que mora no interior, bota pra cá, tem vergonha da mãe, tem vergonha do pai, às vezes está na sociedade, está com os amigos, não é assim? Não tem coragem de apresentar o pai, não tem coragem de apresentar a mãe, fica dizendo, às vezes quando quer levar a mãe pra festa, mamãe, pintei seu cabelo, a senhora é feia. Ei, meu filho, pai, meu Deus, né? E só é o que é por causa do pai. Só é o que é por causa de quem? Dos pais. Tá aí. Que às vezes passam o dia todo na roça. Filma a cara dele aí, filho. Passa o dia inteiro na roça, pegando sol, carregando lenha, para formar o filho, e o filho esquece do pai. Fazendo com que o pai se torne um ser humano desprezível para ele. Tá aí. E enquanto para Deus a bênção está maior sobre o pai, porque é o maior que abençoa o menor. Ah, verdade. Você tá vendo aí? Você tá vendo? Então, a Bíblia, ela dá dignidade para o filho. Hoje se precisa de lei para proteger a criança. Hoje se precisa de lei para proteger filhos. E onde é que já está a proteção dos filhos? Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Já pensou? A Bíblia está mostrando aqui o direito da criança no lar. O lar é um local onde a criança deve se sentir amparada, cuidada, zelada. Hoje o lar está sendo um perigo para muitos filhos. A pedofilia é o que está aí. Meu Deus do céu. Então, Paulo vai dignificar. Lê de novo aí. Paulo vai dignificar os filhos. Vós, filhos, sim, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Peraí, vamos por etapa. Lê o primeiro. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então nós temos duas palavras aí que o pastor Marcos acabou de ler. Nós temos a palavra obediência, não é isso? E nós temos a outra palavra, qual é? A palavra sujeição. Se não me foge a memória, eu não trouxe meu dicionário, mas me parece que é hipakuo, a palavra que aparece lá no grego. É ser obediente pelo ouvir. Não é apenas o escutar. Essa obediência aí é uma obediência que escuta para praticar. Esse é o sentido da palavra. Então, quando Paulo diz, como é que ele diz aí? Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Pronto, porque sede obediente aos vossos pais no Senhor. Agora, como é que diz o restante? Porque isto é justo. Porque isso é justo. Então você tem, olha o verso que segue. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sim. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então veja bem, a sujeição, ela é diferente da obediência. A sujeição é diferente da obediência. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. A obediência, na verdade, ela é uma decisão que você pratica ela pelo ouvir. Quando a Bíblia diz mulheres sejam submissas, que aí às vezes coloca mulheres sejam sujeitas, não é isso? Aos vossos próprios maridos. O texto não diz assim, mulheres sejam obedientes, porque a sujeição é uma decisão da mulher. Agora, o filho obedece o pai porque é o pai. Entendeu? Então há essa diferença entre obediência e o que mais? Sujeição. O interessante, pastor, que a obediência aqui, olhando por essa perspectiva, é aquela ideia o seguinte: se o pai não está presente, mas mesmo na ausência dele eu não faço,
porque eu já escutei e já guardei a orientação dele para não fazer ou fazer algo. Então, por quê? Porque a obediência ela está ligada a um ato do dever. Então, quando eu escuto, meu pai fala, eu vou obedecer. Por que eu vou obedecer? Porque é um dever. Ou seja, eu não posso questionar, eu não posso indagar, eu não tenho essa. Eu tenho que, na verdade, obedecer. Abraão não era filho? Deus, quem era o pai de Abraão? Era Deus. E lá em Gênesis 22, quando Deus disse para Abraão, oferece o teu? Abraão questionou? Abraão perguntou? Abraão disse, tu não fizeste promessa? Abraão era o quê? Filho. E quem é filho faz o quê? Obedece. Obediência pelo ouvir. E aí quando você lê 1 Samuel 15, 22, está lá, o obedecer é melhor do que? Tem gente que está pronta para sacrificar, oferecer sacrifício, mas não quer obedecer. Então, veja que aqui, em primeiro lugar, o Paulo está dando dignidade ao filho, né? Assim, dentro do lar, como nós estamos falando aqui. Agora, interessante que essa obediência, olha aí, leia aí, onde é a esfera dela, qual é a base dela? Vamos lá. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Para aí. Qual é a esfera da obediência? No Senhor. Qual é a base da obediência? Deus é espiritual aqui. Pronto. Espiritual. Tu pegou agora o mistério? Sim. Então, olha, bota pra cá. Então, o filho pode ser médico, pode ser advogado, pode ser juiz. Mas quando o seu pai fala, você obedece, é porque você sabe que essa família ela está estruturada naquilo que é espírito. Todo o temor daquela casa está em quem? Em Deus. Em Deus. Por isso que o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar, não comece a sua casa sem a presença de Deus. A sua casa sem essa estrutura espiritual, ela vai cair. Rapaz, é pesado. É pesado. Então, veja que a esfera da obediência é no Senhor. E aí quando se fala no Senhor, é que é espiritual. E quando se diz no Senhor, se a mulher está no Senhor, se o marido está no Senhor, se o filho está no Senhor. Viu, Santa? Uma mulher que está no Senhor, ela não joga papel quente de água na cara do marido. Não tem. O marido, maridãozão crente, que na igreja levanta a mão, dá o maior glória, mas quando chega em casa bate na mulher. Quando chega em casa é um ignorante, é um cavalo, é um jumento. Não está no Senhor. Há muitas sujeições que não são na obediência do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo aqui, no Senhor. Ou seja, aqui é tudo espiritual. E gera uma comunhão no lar, porque se o filho está no Senhor, olha, o filho no Senhor não é petulante, o filho no Senhor não é rebelde, o filho... Não tem esse negócio de adolescência, não. Não tem esse negócio, é porque é meu universo, são os meus hormônios, não. No Senhor. Eita, rapaz. No Senhor. Então, veja que o relacionamento é no Senhor. E quando está no Senhor, tem comunhão. Quando está no Senhor, tem respeito. Quando está no Senhor, tem sujeição. Quando está no Senhor, essa comunhão, ela cria esse ambiente agradável. Casa aonde Deus está nela, o ambiente é agradável. Vê aí Colossenses 3:20, leia aí. Vamos lá. Colossenses 3, verso 20. Filipenses, Colossenses. Daí. Colossenses 3:20. 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Peraí. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Porque isto é agradável ao Senhor. Isto é agradável ao Senhor. Ou seja, não é questão, escute bem, não é questão de simplesmente você, papai, o senhor é careta, o senhor não me entende. Não. Papai, é porque meu universo é outro. Não. Ele está dizendo aí no final, isto é agradável ao Senhor. Tem uma tradução que diz, isso é justo. Ou seja, não é questão de você achar, não é questão de você pensar, não é questão de conveniência, é questão de ser justo. Isso é justo. E por que é justo? É porque tem que ser conforme a lei do Senhor, conforme a palavra de Deus, ok? Ou seja,
Quem anda conforme a lei de Deus, quem anda conforme a lei do Senhor, quem anda conforme a palavra do Senhor, não é questão de você achar, de pensar, é de ser justo. Vamos lá. Agora, nós falamos do filho, de como o pai aliás, de como o filho deve se relacionar com o pai. Vamos agora ver o pai. Versículo 4 de Efésios 6. E vós, pais... Espera aí, nós no finalizamos honra, vamos lá, honra. Voltemos aqui o versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento Com promessa. com promessa. Honra, essa expressão honrar aí é a disposição. Veja, honrar é estar disposto. Quando eu estou disposto a honrar, eu estou disposto a obedecer. Então, quando ele diz honra ao teu pai e à tua mãe, esse é um mandamento com Promessa. muito cuidado para você não abrir a Bíblia e interpretar ela de modo diferente. Agora há pouco eu falei. Vamos analisar. E eu vou fazer aqui a pergunta para ele, para participar. Tem filho obediente, sincero ao pai, que morre cedo? Tem. Tem uma filha sincera, obediente, crente, que vai para a casa do Senhor, morre cedo? Sim. Então como é que fica essa expressão? Honra ao teu pai e à tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí, como é que a gente faz isso? Porque tem gente pegando isso aqui e diz, o filho que obedece à Bíblia, que obedece à palavra, não morre, Deus guarda. E aí, como é que tu vê isso? Eu acredito que isso se completa no versículo 3, para que te vá bem. Para que te vá Bem. para que te vá bem. Então deixa eu te dizer aqui, essa promessa aqui, ela não é apenas naquele instante, naquele momento, mas quem obedece ao pai ou à mãe, sabe que isso é agradável ao Senhor. E quando ele diz que é promessa, isso está para além do que é físico, além do que é momentâneo, além do que é temporal. Nós temos aqui um aspecto escatológico. Por que escatológico? Porque lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz claramente que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, quem obedece à palavra no seu todo, tem a promessa para a vida agora, mas também tem a promessa para a vida eterna. Ou seja, essa promessa, ela não é limitada ao aqui e agora. Vai desfrutar da vida eterna com Deus Todo-Poderoso. Tu entendeu? Quem vive o evangelho obedecendo pai e mãe, sabe que terá a promessa da vida eterna. Porque vamos analisar, um filho que é crente e obediente, ele desobedece o pai? Um filho que é crente e obediente, ele vai viver desobedecendo o pai? Ele vai viver confrontando o pai? Não. Ele tem temor no Senhor. Então, esse é o mandamento com promessa. Como é que diz o verso agora? Versículo 4, Efésios 6. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, Sim. mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, pais, não Provoqueis. Tem duas coisas, pastor Marcos, que destroem um lar. Duas coisas que destroem um lar. A primeira é a desobediência dos filhos. Aonde não há obediência em casa, aonde não há obediência dos filhos, a casa ela vai andar em desavença, em contenda, em desunião. Aonde não há a obediência dos filhos, a mãe só vai viver chorando, o pai só vai viver em conflito, não é assim? Porque o lar é destruído pela desobediência de quem? Dos filhos. Então, a segunda coisa que destrói o lar é a aspereza do pai. Ou seja, aquele pai duro, aquele pai ríspido, aquele pai que é um general dentro de casa, aquele pai que não cria disciplina, mas que cria regras. Isso é diferente. Cria revolta, violência. Diz aí pro povo. Pais que criam revolta, violência, e a gente só dá aquilo que recebe, pastor. Ninguém dá amor se não recebe amor. Se eu não sei o sentido do amor, eu não posso devolver aquilo que eu nunca recebi. Tá vendo? Aí é o seguinte, tem filho que vive dentro de casa, a casa é uma prisão, não é um lar. Escutem essa. Tem filhos que vivem dentro de casa, a casa não é um lar, é o quê? É uma prisão, porque não tem disciplina, tem regra. Disciplina é diferente de regras. Quanto mais a gente cria regra, o filho se revolta. Na escola, o aluno se revolta. Agora, crie disciplina. Ensine a disciplina. Aí você vai ter um lar melhor. Então, duas coisas que acabam com o lar.
filhos desobedientes e pais ásperos, que não sabem tratar. Na hora que o filho fala uma coisa, ele já rebola um rebolo no menino, ou dá um chute no menino, dá um cascudo. É um lar triste, não é isso? Mas veja que o pastor Marcos leu aí, o dever do pai. Qual é o dever do pai? Está aí. Não provocar o filho. Quando a gente fala não provocar, é o que ele falou agora. É não agir de modo injusto para com o filho. Às vezes o filho está certo, mas o pai, ele é injusto. O pai é injusto com o filho. Orgulhoso, ele não sai do seu orgulho, ele quer bater, ele quer esculhambar o filho, mesmo estando errado. Outra coisa, a parcialidade. Às vezes tem filhos no lar, nos lares aí, que não vivem felizes porque o pai, ele é mais com esse aqui do que com aquele outro. Cuida mais dessa filha do que daquela outra. Não pode haver essa diferença. Vocês se lembram da revolta dos irmãos de José? Quem foi que criou? Foi o próprio pai. O próprio pai. Porque o pai, o Jacó, gostava mais de quem? De José. De José. Começar pela esposa, né? Que amava mais a mãe de José. A mãe amava mais a Jacó, não é isso? E o pai amava mais a Esaú. Veja o conflito que eles criaram no lar. E esses dois filhos foram filhos de oração. Tanto a Rebeca orou como Isaac. A questão não é só orar. A questão é que se o pai e a mãe não tiverem o cuidado, aí vai criar problema. Então, pai, não provoque seu filho. Não seja injusto com seu filho. Não vá agir no lar com parcialidade, com autoritarismo. É isso? Com preferências. Você demonstra que gosta mais daquele, que gosta mais daquela. Se lembre que filhos são herança do... Às vezes um filho pode ser menos ativo, o outro é mais ativo, o outro é menos ativo, um é mais inteligente, o outro é menos. Não é que ele não seja inteligente, é que cada um tem o seu tipo de inteligência. Tem um tipo de inteligência, rapaz. Meu Deus. Então, cuidado para você não destruir o seu lar com as suas próprias ações, com as suas próprias regras. Ok? Mas como é que se deve criar os filhos? Vamos lá. Mas criai-os na doutrina Sim. e na admoestação do Senhor. Criai-os na doutrina. Olha, pai, essa palavra doutrina é paideia. Paideia é instrução. Então, o pai deve criar o filho na disciplina doutrinária. Olha aí, na instrução, na educação, mas também na admoestação, não é isso? Notecia, nutencia, ou nutecia da Bíblia, nutecia do grego, quer dizer ensino. Como é que se cria um filho? Com disciplina. Como é que se cria um filho? Com educação. Como é que se cria um filho? Com instrução, com ensino. Ok? Observem bem que na verdade aqui o pai deve ser o treinador de quem? Do filho. Como é que um cara se torna um grande artista, um grande corredor, um grande jogador? O técnico faz o que com o jogador? Treina, ensina, educa, ensina até a comida que tem que comer. Oi? E ensina através do exemplo. Né? Para o cara ser um atleta, o técnico dele tem que ser o exemplo para ele seguir. Então tu acha que se um técnico ele bater no jogador, o jogador vai ser astro? Nunca. Vai ser um atleta? Não. Um corredor que fica batendo na moça que ele está treinando, vai ter sucesso? Não. Então, pai, se você só bate, só esculhamba, só xinga e não vê que o filho é bênção, é galardão, é herança, seu filho não vai ter sucesso. Como é que seu filho vai crescer nos 3 níveis? Pessoal, social e espiritual. Como é que ele vai crescer com sucesso? Se você não tem a paideia, a educação, o treinamento, a disciplina, se você não tem a admoestação. Quer ver seu filho crescer? Tenha a admoestação. E veja bem, no campo espiritual, o sucesso é a palavra, no Senhor. Ou seja, todo o sucesso da vida espiritual está no Senhor. Esse é o resumo dos 2 capítulos. E aqui eu vou só fazer o resumo da lição aparecendo aí para vocês na tela. Na introdução, Deus é o protagonista principal da família. Quem foi que criou o homem e a mulher?
Deus. Quem criou os filhos? Deus. Então, Deus mesmo é quem cria a família. Se ele é o protagonista, devemos valorizar. 2 planos de Deus. Deus tem um plano com o universo, ele é quem cuida do universo, ampara o universo, mas ele tem um plano especial para com quem? Com a família. A família é o maior projeto de Deus. Foi ele que ordenou. Ele disse na espécie dos animais, ele disse, reproduzam. Mas também para o homem e a mulher, ele disse, tenham filhos, cresçam. Então, o universo é um plano de Deus. O mundo não está desorganizado. O universo não está fora do cuidado de Deus. Ok? No ponto primeiro, nós temos aqui 3 propósitos de Deus para com os filhos. Quais são os 3 propósitos, pastor Zéu, de Deus para com os filhos? Primeiro, a procriação. Deus, ele disse que é para a família procriar. Segundo, é que os filhos são herança do Senhor. E o terceiro é que os filhos são galardões do Senhor. Então, aqui você tem nesse primeiro ponto, os filhos na visão de Deus. Os filhos na visão de Deus são considerados como pestes, desgraça? Considerado como bênção. Considerado... Como bênção, como herança, galardão. Tá vendo? Agora, veja bem, aí nós temos a dissonância dessa estrutura familiar. Enquanto que Deus diz assim, reproduzam para os animais, para o homem e a mulher ele disse que era para eles terem filhos. Deixará um homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só. E dessa só carne vem a união que gera quem? Gera filhos. Aí nós temos uma sociedade que não quer andar no parâmetro de Deus, não quer andar na norma de Deus, aí tem raiva da Bíblia. Porque a Bíblia diz que só tem uma forma para o casal, para o filho vir ao mundo. Como é que o filho vem ao mundo? Através do sexo. Através do sexo. Um sexo que é marcado de amor, de ternura e de comunhão. Então, essa sociedade fora da Bíblia, à margem da Bíblia, essa sociedade sem Deus, ela traz uma desconfiguração para a configuração binária que Deus estabeleceu como? Homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. Nós não estamos aqui batendo contra a sua escolha, que você escolhe o que você quiser. E todo mundo tem o direito de acreditar no que quer. Todo mundo tem o direito de acreditar. Agora nós acreditamos no quê? Na Bíblia. Na Bíblia. Agora, se você quer casar com a jumenta, problema seu. Não é assim? Já tem gente. Não, eu quero me ajuntar com o urso. Vá se ajuntar com o urso. Né? Nós respeitamos as decisões, né, de quem quer que seja. Agora, eu não posso respeitar a tua decisão passando por cima da Bíblia. E qual é o padrão de Deus? Homem e mulher. Para gerar, para procriar, qual é o padrão? Sexo. Pronto. Quando a gente olha para uma sociedade hoje, ela está transtornando os planos de quem? Os planos de Deus. E nós não podemos deixar isso passar como quiser, ok? É claro, só quem pode povoar a terra, multiplicar na espécie humana, é através do quê? Do sexo. É através do sexo, que é quem? Homem? Homem e mulher. E mulher, ok? A promessa de Deus para os filhos, nós já mostramos aqui, ela está no campo espiritual, ok? E eu quero mostrar aqui para vocês que Deus tem promessas para os filhos, a bênção espiritual, como nós estamos vendo de Gênesis 3,15. Um filho que obedece à palavra, ele tem a promessa da redenção, ele tem a promessa da vida eterna. Mas o lar onde obedece à palavra, tem 3 bênçãos para um lar, aonde o marido, a esposa e os filhos obedecem. Basta ler o Salmo 128. Vamos ver lá quais são as promessas para um lar que obedece ao Senhor. Salmo 128. Isso. Todo? Pode ler, é bem pequenininho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira bênção. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus Primeiro caminhos. está falando para quem? Para o homem. O homem. Esse homem aí é o que no lar? É o líder. É o líder. Sacerdote. É o sacerdote. Então veja que o Salmo começa dizendo, bem-aventurado é o chefe da casa que faz o quê? Que teme ao Senhor. Olha o que acontece. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ou seja, a Bíblia não está falando se ele é rico ou pobre. Está dizendo que do trabalho que ele faz, do trabalho justo, do trabalho honesto, ele vai comer e tudo Será bom. será bom para ele. Vai.
A tua mulher, Ah, agora saiu do líder que trabalha bem, que tem o temor do Senhor, agora vai para a mulher. a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Ou seja, dentro de casa, a mulher, videira aí é que produz vinho. A mulher é uma alegria, a mulher é um prazer, a mulher é gozo, não é assim? E o que mais? Tô rindo porque eu lembrei do irmão pregando. Ele dizendo que aqui videira significava dizer que ela ia ter vários filhos. Aí, brother, até que tá no rumo a dele, porque a Bíblia diz os filhos. Mas a videira aí é que produz Alegria. alegria. Vamos lá. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Aí você tem outro sinal simbólico, que você sabe, a oliveira, né? Vocês sabem da utilidade e da permanência dela. O interessante aqui é que a bênção atinge os três. O homem, o pai, a mulher E os filhos. e os filhos. Pronto. Então, são três bênçãos para o lar, dentro quando a família obedece. O terceiro ponto trata como os pais devem criar os filhos. Aqui nós temos 4 maneiras dos pais criar os filhos. Primeiro, levando ou criando em casa o culto doméstico. A primeira coisa, não perca esse hábito, pai. No culto doméstico de 15 minutos, você lê a palavra, canta o hino, ore com os seus filhos, ao redor da mesa, fale da bênção espiritual. Aqui tem o valor do culto doméstico. Quer criar bem o seu filho? Quer que ele respeite a igreja, respeite a fé, respeite a Bíblia, respeite a oração? Crie no lar. Crie no seu lar o culto doméstico. É a primeira coisa. A segunda, mantenha a palavra de Deus aonde? No lar. Não tire a Bíblia. Olha, a palavra de Deus para você. Não tire a centralidade da Bíblia do lar. Não tire. Quer um lar abençoado? Quer um lar... Fale para o seu filho, está lá em Deuteronômio 6, 6, 7. Fale da Bíblia ao caminhar, ao deitar, ao levantar. O grande problema, as igrejas que se acabaram na Europa, estão se acabando nos Estados Unidos, é porque os pais perderam dentro do lar a importância da palavra. Palavra que não tem casa, tem palavra que tem televisão, tem Netflix, tem o que mais? Eu não sei. Netflix, tem Sky. tudo. Tem Sky, tem piscina, tem luxo, mas não tem palavra de Deus. Essa casa vai cair. Jesus disse em Mateus 7,24, quem ouve a minha palavra, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os rios, a chuva, os rios, o vento, mas a casa não caiu porque tem o que nela? Está preparado na roda. Na rocha, na palavra. Então, em primeiro lugar, quer um lar feliz? Culto doméstico. Ah, mas a criança pequenininha, novinha, deixa ela ver o valor que o pai, o valor que a mãe dão à palavra de Deus. Segundo, palavra de Deus na casa. Terceiro, igreja. Leve seu filho para a igreja, pai. Se você ora em casa, lê a palavra com eles em casa, quando eles forem para a igreja, eles já vão sabendo o valor da igreja, não somente do templo, mas do valor de estar em comunhão, do valor de estarem ali, reunidos em um local. E em quarto lugar, a prioridade. Qual é a prioridade? É a família. É a família. Olha, aqui você vê nesse livro do pastor, ele fala sobre isso. Mas é colocar a prioridade. Qual é a prioridade do seu filho? Por exemplo, aqui ele tem 2 meninas. Então, é uma menina e um menino. É uma menina e um menino. A prioridade é tu dar um maior diploma para ele? Não. Não é não. Daí bota eles em Cambridge, Harvard, porque tem pai que... Bota pra cá. Tem pai que quer se amostrar, aí a pessoa pergunta, cadê seu filho? Tá no balé. Pra dizer que o filho é de quê? Alguma coisa. Da sociedade. Aí, seu filho, irmão, agora é médico, é doutor, casou com a filha do promotor fulano de tal. De que adianta teu filho casar com um promotor, a tua filha ser médica, se tá caminhando para o inferno? Bota pra cá. A prioridade do teu filho é a espiritualidade dele, pai. A prioridade da tua filha é a espiritualidade dela. Crie o teu filho no caminho do Senhor. Crie teus filhos dentro do valor espiritual. Minha filha é linda. De que adianta ser linda e não ter Jesus? Rapaz. Qual é a prioridade? Deus. É Deus. A prioridade é que seu filho tenha os valores espirituais. Não é isso?
Esse E não só saiba, né, pastor, mas que ame a Deus. que ame a Deus. Que ame a Deus, que deseje Deus para si. Então aí, esse é o teu... Pastor, como é que eu devo criar o filho? Criando o culto doméstico no lar, colocando a palavra no lar, levando seu filho à igreja e dando prioridade ao que tem valor eterno. O valor eterno é o espiritual. Então, não suprime, não coloque outras coisas acima da vida espiritual. Jesus resumiu a lei, Marcos 12, 30 e 31, resumiu a lei em duas coisas. Quais foram? Eu vou ler para ele. Lê. Marcos 12, 31. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. diz assim: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lê do 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de Então, todo o teu qual é o coração. primeiro mandamento? Amar a Deus. Deus tem que estar onde? No centro do nosso E depois o quê? coração. Depois o próximo. O próximo. Veja, eu jamais discordo de um comentarista, eu respeito. Mas essa não é só a visão do pastor Elinaldo. Tem muitos que têm uma visão da seguinte maneira. E ele colocou aqui a maneira errada. Visão equivocada. Deus, igreja, obreiro, esposa, filhos. Visão certa. Deus, obreiro, esposa, filhos e igreja. Eu tenho uma novidade para vocês. Não crie escala de valores para Deus. Deus não tem escala de valores. Não existe essa. Em primeiro lugar, por exemplo, Deus, família, obreiro, igreja, não existe essa. Lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça o quê? Para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A família veio de quem? Os filhos vieram de quem? A comida veio de quem? Quando Deus diz em Mateus 6, 33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino. O reino de todas as coisas são de quem? Então tudo que eu fizer para a glória de Deus está em primeiro lugar. Se a minha família é para a glória de Deus, ela está. Se o meu ministério é para a glória de Deus, ele está. Se o meu trabalho é para a glória de Deus, ele está. A questão não é uma escala de hierarquia. Mas é onde está o coração. Pronto, agora tu pegou o fio da meada. É uma colocação que muita gente coloca essa... Tira isso aí da sua cabeça, tira essa ordem. Não existe essa hierarquia para Deus. Meu filho está em primeiro lugar. Por que ele está em primeiro lugar? Porque ele está em Deus. Ele está em Deus. A minha casa está em primeiro lugar. Por quê? Porque ela está em Deus. Então, não existe essa de eu colocar Deus, família, ministério e lá a igreja. Não existe essa. Não existe essa. Tudo que está em Deus está em primeiro lugar. Tudo está em primeiro lugar. Quer comais, ou bebais, ou façais. Se a minha vida sexual é para a glória de Deus, ela está em primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de... Porque é isso que é o reino. Então o reino é tudo. O reino é tudo, gente. Vamos dar um exemplo. Se tu tem teu curso de psicologia, tu usa teu curso de psicologia para a glória de Deus, ele está em quê? Em primeiro lugar. Porque você está fazendo para quem? Para a glória de Deus. E quem é que está em primeiro lugar? Deus. É o teu trabalho ou é Deus? Deus. Pronto. Então, se eu uso o meu casamento para a glória de Deus, quem é que está em primeiro lugar? Deus. Porque eu estou objetivando no meu casamento a glória de quem? Eu estou objetivando no meu curso a glória de quem? Eu estou objetivando no meu trabalho a glória de quem? Então, não é hierarquia. É saber se Deus está em tudo que eu estou fazendo. Tem que estar em todas as esferas, né? Ele tem que estar em tudo e não nessa hierarquia de valores. Não existe essa categorização que a pessoa faz aqui. Deus, família, ou então Deus, obreiro, família. Não existe essa. Ok? O certo é entender que tudo que estiver em Deus é para a glória do seu nome, do seu reino, da sua glória. E aí você tem aqui, em último lugar, na lição, que é o quarto ponto, as atitudes que promovem autoestima. Ou seja, quer que seu filho tenha sucesso? Então, você tem que dar, mas você tem que cobrar. Diga alguma coisa para ele, mas cobre também. Meu filho, tem isso. Deus não cobrou de Adão e Eva? Deus deu o jardim, mas ele disse o quê? Eu estou dando. Vão trabalhar e não coma. Não é isso? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aprecie seus filhos. Elogie seu filho, valorize ele. Dê liberdade ao seu filho, mas também mostre limites. Não é isso? Respeite seu filho. Demonstre amor para o seu filho. Quando seu filho falhar, não julgue ele. Diga para ele: meu filho, você falhou aqui, mas olha, você tem que caminhar por aqui, não vá por aqui.
É isso que mantém. Seja amigo do seu filho, não é isso? E aceite os seus filhos como eles são. Deus nos deu os filhos. Deus não nos deu super-herói. Deus não deu para você um filho imperfeito. E aí, a comunicação entre os filhos é o fundamental. Ore a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós estamos, te agradecemos por esse ensinamento maravilhoso. Continua abençoando teu filho, pastor Osiel, e continue sendo um instrumento de Deus nas nossas vidas. Ó Deus, assim abençoe cada irmão que esteve assistindo essa EBD online, que possa ser edificado e transmitir esse ensino, Senhor, para dentro do seu lar, através do exemplo, mas também através da mensagem. Assim, ajuda-nos em tudo, nos fortalece, nos dê uma semana que se inicia de vitória. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é o que nós oramos e por fé nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam. Amém. Amém.